Ele não disse o mal pura e simplesmente que tem no mundo. Ele não falou pura e simplesmente uma maldade que alguém faz. Ele disse o maligno, com M maiúsculo. O mesmo M maiúsculo que está no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou: livrai-nos do maligno. E mais uma vez ele vai voltar no versículo 14, no finalzinho: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Ele não diz porque vocês vencerão o maligno. Ele não joga isso como uma possibilidade de futuro, ele joga isso como uma possibilidade de presente. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar posse de que Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo já me deu a salvação, Jesus Cristo já me deu a redenção, meus pecados foram perdoados. Está aqui, versículo 12: vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. E pelo seu nome significa: meus pecados não foram perdoados porque eu fiz um esforço, meus pecados não foram perdoados porque eu fiz um jejum, meus pecados não foram perdoados porque eu fiz uma linda oração, meus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus, o único nome pelo qual a gente pode ser salvo: Jesus Cristo. Isso nós precisamos tomar posse. Significa fazer uma experiência de Jesus Cristo ao longo da minha história, ao longo da minha vida, consagrando cada etapa da minha vida, cada etapa da minha história. E, bonito também, não interessa em que etapa eu esteja, hoje, se eu tomo posse dessa graça de Deus, se eu proclamo de fato o senhorio de Jesus sobre a minha vida, eu preciso entregar-lhe os meus pecados. Agora tem uma coisa, meus irmãos, talvez alguns de vocês não tenham feito essa experiência, mas eu já fiz. Qual é a coisa que nós mais amamos em nossa vida? Triste. Aquilo que nós mais amamos, infelizmente, são os nossos pecados. Até não gostamos deles, mas amamos. Amamos tanto que quantos de nós guardamos o pecado dentro de nós? Quantas e quantas pessoas guardam, está com 30, 40, 50, 60, 70 anos, está guardando o pecado de quando tinha 7 anos de idade, quando tinha 8 anos de idade, quando tinha 10, 12 anos de idade. O pecado guardado, ele só está fermentando para brotar, e a hora que ele brotar, ele brota com força total. As sementes da natureza de determinados tipos de árvores que chegaram a ficar, segundo os pesquisadores, os arqueólogos no Egito, até 5.000 anos. Nos túmulos, nas pirâmides, quando descobriram túmulos, descobriram sementes de trigo, que tinha aproximadamente 5.000 anos. Maravilha das maravilhas, jogada na terra, essas sementes germinaram. Há sementes da natureza, 30, 40, 50 anos. Quando você pega a semente de um flamboyant, por exemplo, ela pode ficar 15, 20 anos guardada, depois você joga na terra. Tanto que muitas sementes você compra, para você plantar, você tem que dar um choque térmico nela, ou deixar na geladeira uma noite inteira no congelador, ou você tem que jogar dentro de uma água fervendo para ela dar uma estourada, aí joga na terra, porque é a dormência. O pecado faz isso. Então, se eu deixo o pecado guardado no meu coração, ele vai criando casca. Ele vai criando casca. Uma casca tão grande que chega a tomar conta do próprio coração. Por isso que a gente vai ficando com o coração empedernido. E porque nós guardamos a semente do pecado dentro de nós. Fazer oração de cura interior, até mesmo a partir das nossas próprias orações. Por quê? Porque a gente tem lá 7, 8 anos de idade, fizeram uma bobagem com a gente, ensinaram um pecado, uma bobagem, sei lá, qualquer coisa que brincaram com a gente, um primo, uma prima, um irmão mais velho. E aí vinha o medo de falar para o pai e com a mãe. Criança não podia falar nada, se falasse apanhava. Medo de falar para o padre. Eu me lembro da minha primeira confissão. Minha Senhora, o padre era enorme. Primeiro que o Padre Arlindo já é grande. Ele já deve ter 1,80 m. De batina preta. Além dele já ser grande, eu era pequenininho. Eu tinha lá 7, 8 anos de idade. Então a criança, ela olha de baixo para cima, o que é grande fica enorme. Imagina uma criança olhando para o Padre Marcelo.
Ele tem 4,12 m, 4 metros, na perspectiva da criança. Então eu vi aquele homem imenso. E a professora tinha falado que se mentisse para o padre, o encadito já está na porta da igreja esperando a gente. A gente, quando era pequeno, a gente tinha muito medo. Eu me lembro para o catecismo, para a primeira comunhão, minha Nossa Senhora. Ai, se a hóstia colasse no céu da boca. E se colocasse o dente e saísse sangue? A professora contou de uma velha lá que mordeu a hóstia, saiu sangue, a mulher foi para o inferno em vida. Nossa Senhora. Você sabe que nessa brincadeira quase eu matei uma irmã minha. Eu era molequinho, uns 4, 5, 6 anos de idade. Fui celebrar a missa, já era de padre. E aí na hora da comunhão, com folha de jabuticaba. E a folha de jabuticaba é dura. Aí quando eu dei a comunhão para a Ziza, ela muito piedosa, engoliu. E aquela folha, ela não podia pôr o dente. Ela acreditou que era hóstia. E ela começou a engasgar com aquilo e foi ficando roxa. Olha, se não é um parente nosso chegar lá e enfiar o dedo na garganta, tirou a hóstia dela lá. Estava verde, mas é porque já era verde. Então a gente tinha medo. Agora você imagina contar para o padre os pecados. Então a gente combinava pecado. A professora falava, você tem que contar para o padre que você desobedeceu a mãe, você falou nome feio, você pensou coisa que não devia. Você não sabia nem se pensar, você ia lá e conversava. Chega lá, o padre tinha uma gradinha assim, você joelhava ali. Conte seus pecados. Fala mais alto. Aí você olhava para trás para ver se não tinha ninguém na fila, estava escutando. Aí, desobedeci o pai com a mãe. Mais alto. Desobedeci meu pai com a minha mãe. Meu pai. Falei nome feio. Palavrão. Pensei coisa errada. Pequei contra a castidade. Não sabia nem quem que era castidade. Mas pequei, eu falei pro padre. Pequei. Reza o ato da contrição. Alto ou baixo. Tanto faz. Senhor meu Jesus Cristo, tenho um grande pesar de você ter ofendido por pôr com a vossa graça. Nunca mais tornar a pecar. Não devia ensinar essas coisas para a criança, não. A criança sofre muito. Em vez de ensinar, eu prometo que com a sua graça eu vou lutar para não pecar mais. Nunca mais vou pecar. Eu falei isso para o padre. Mês seguinte, conte os seus pecados da última confissão. Aí você já começava a negociar. Aí a gente já ia ficando amigo do padre. O padre já conhecia o nome da gente, já guardava a voz da gente. Você ia no escuro, no confessionário, mas sabia sua voz. E quando ele chamava a gente pelo nome, nossa! E o medo que eu tinha dele falar meus pecados no sermão. Já pensou? Por exemplo, aqui o Léo. Hein? Esse menino teve um problema, né? Não. Ainda mais eu que era coroinha, calça curta branca, ficar lá do lado do padre. É chegado, né? Então a gente não conta o pecado. O pecado fica lá. Às vezes é uma bobagem. Mas aquela bobagem. Aí veja, não contar aquilo que era um pecadinho desse tamaninho, agora a minha consciência já me acusa. Puxa vida, eu comunguei em pecado mortal. Agora veja, eu comunguei em pecado mortal. Se eu não tive coragem de confessar para o padre, nem aquele pecadinho desse tamanho, agora eu vou contar para ele que eu pequei em pecado mortal? Que eu comunguei? Não conto. E aí eu vou confessar, mas não conto tudo. Veja, gente, que terrível aquilo que eu falei já desde anteontem. Que terrível ensinar para as crianças que elas têm que receber aprovação, que elas não podem ser reprovadas, que elas têm que receber elogio, que elas têm que ser amadas por todo mundo. Coisa mais imbecil que ensinaram para nós. Você tem que ser amado pelos outros. E a gente passa a vida inteira, me dê amor, me ama, ama eu. Vivemos a vida inteira feito um drogado, mendigando amor. Eu preciso ser amado. Preciso coisa nenhuma, porque esse amor não é amor. Então nós escondemos, aí nós passamos a ter uma relação amorosa com o nosso pecado. Nós guardamos ele no coração. E o pecado guardado dá fruto. Ele começa a criar raiz, ele vai devagarinho, ele vai ocupando o seu coração, sua mente, a sua memória,
a sua inteligência, a sua sexualidade, o seu corpo, e aí aquilo que vocês riram achando que era engraçado, mas não é, você cresce em estatura, mas em sabedoria, afetividade, você cresce, quem sabe fica com 12, 13, muitos de nós temos afetividade de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos,